Ok? Bom, vamos lá. A gente vai para mais um vídeo, né? Focando no futebol feminino. E eu tenho a oportunidade agora de receber aqui a professora licença Pro da CBF, Letícia Morim, né? Treinadora de futebol, enfim. Atua também com análise de desempenho. Estou dando uma lida aqui rápida. Gestão de futebol de base também, né, professora? Isso. Tá ótimo. Trabalha 2 anos no Minas, Brasília, futebol feminino, nas categorias de formação. Confere? Confere. Tá ótimo, perfeito. Ou seja, tem experiência, tem background, eles chamam de lastro, né? E foi uma indicação de um colega nosso, o Luiz dos Santos. Perfeito. Muito obrigado, tá, por ter aceitado o convite. Enfim, se você quiser rapidamente se apresentar aqui para o pessoal, por gentileza. Boa tarde, Igor. Eu moro aqui em Brasília. Aqui no futebol feminino já fiz de tudo, já tive como futsal, futset e futebol de campo. Da pandemia para cá eu comecei a estudar mais futebol, né? Comecei informalmente, como a maioria começa. Tem 2 perfis profissionais, a galera que já começa ali, sai da faculdade e vai pro futebol, e tem eu que joguei, fui apaixonada, e aí agora estou perseguindo esse sonho. Desde a pandemia, depois da pandemia, venho fazendo os cursos da CBF, fiz curso de treinadora, curso de análise, curso de gestão também, e aí o Minas me abriu as portas, né, para que eu conseguisse trabalhar ali com as categorias de formação. Ano passado participamos de várias competições nacionais, o que ajudou, né, a dar um up na minha carreira. Sim. E esse ano foi a licença Pro, né, o que me deu aí uma assinatura boa, né, de competências para estar seguindo aí meu sonho, né, de ser uma treinadora profissional. Sim, tá ótimo, ok. Primeiro também, assim, parabéns, né, porque eu estou fora do Brasil já há algum tempo, mas aqui o futebol feminino é uma outra cultura, né, é muito comum as meninas irem jogar futebol, é muito comum treinadoras de futebol, é uma coisa bem comum, já está na cultura. Aí no Brasil, eu trabalhei com futebol feminino no Brasil em 2007, 2008 e 2009, se eu não me engano, foi um período desse assim. Trabalhei, acho que foi esse período. E melhorou muito. Ainda tem muito a melhorar, mas assim, melhorou muito do período que eu trabalhei, né? Não tinha como hoje as competições que a gente está vendo. E você aparecendo para poder ser uma treinadora, né, num país que a cultura ainda não está 100% implantada de treinadora de futebol. Então, assim, coragem, né, e de enfrentar os desafios, né. Então, primeiro de tudo é isso. Parabéns por isso. E eu aproveito, eu separei aqui algumas perguntas que eu gostaria de fazer, aproveitar a tua experiência, né, e que você está exatamente hoje, né, em 2026, você está atuando, né, aí no Brasil. Então, assim, eu recebo, às vezes, algumas perguntas de pais, né, de mães, enfim, gente que tem lá a filha, a neta, a irmã mais nova, enfim, que tem ali seus 8, 9, 10, 11 anos de idade, que gosta de futebol, que quer, de repente, né, toda criança tem um sonho de repente, a menina vê a Marta e fala, nossa, eu quero ser igual a Marta, a Cristiane também, por exemplo, enfim. E eu queria te fazer uma pergunta, né, repassando algumas coisas que eu tenho ouvido. Qual é a sua opinião quando, por exemplo, a menina está lá com seus 10 anos de idade, por exemplo, 10 anos de idade, 11 anos de idade, mas ela não tem opção de jogar com meninas, entendeu? E às vezes a mãe, o pai assusta, poxa, minha filha vai ficar jogando no meio dos meninos. Nem todo mundo tem uma formação em educação física, nem todo mundo tem um conhecimento, né, sobre puberdade, testosterona, enfim. Qual é a sua opinião em relação a isso, por gentileza? Olha, nessas idades iniciais, eu não vejo problema de treinar meninos e meninas juntos. Eu acho que é até importante para fomentar o futebol feminino
eu percebo que às vezes até para as crianças a gente separa, menino brinca com isso, menina brinca com aquilo, e eu acho assim, o princípio é que são crianças, independente de outras coisas que vão ser quando adultos. Uma vez crianças, eu acho que eles podem brincar e desfrutar do aprendizado juntos do futebol. Isso aí eu acho muito válido. Se houver um lugar onde a menina pode treinar especificamente na categoria, é bom, lógico, é muito melhor. Mas, assim, dentro das limitações que a gente tem hoje, que a gente sabe que não é todo lugar onde que tem time só femininos, eu acho que pelo menos até os 14 dá para treinar. E eu percebo muitos regulamentos, estava até olhando o regulamento de uma competição grande de base, eles aceitam meninas em times masculinos, ela ainda pode jogar com um ano a mais, vamos supor, na sub-13, uma menina com um ano a mais pode jogar. Isso é muito legal, Sim, porque eu acho que a gente não pode, o Igor, é restringir. sim, A gente passou muito tempo restringindo. Eu, quando eu era uma jovem, eu era discriminada por jogar entre os garotos, e muitos grupos de garotos não me aceitavam para jogar. Então, eu acho que a primeira parte é permitir como se não fosse proibido, porque a verdade é que são crianças. sim, Tanto faz, né, se é menino ou menina. sim, E aí a gente já ganha essa abertura para poder trabalhar, né, a consciência, né, das mulheres dentro do esporte, que eu acho que é muito importante. E sim, assim, válido para as meninas que não têm outra opção, elas seguirem a carreira delas prioritariamente no masculino. O Brasil hoje está se desenvolvendo na questão do sub-15 feminino. Você viu que a treinadora já convocou, já vamos ter aí com fé em Deus um campeonato sub-15 brasileiro. Então, assim, já vai ter mais portas para ela. Mas sim, enquanto não tem, eu não vejo problema dela treinar com o time masculino. sim, entendi, tá ótimo. E assim, só né, Sim, desculpa sim, até me alongar nisso. Se o time masculino, o treinador, ele não estiver preparado, ele vai prejudicar o masculino igual vai prejudicar a menina. Entendeu? Aí a gente às vezes coloca o problema porque é a menina, mas às vezes não. Às vezes a gente tem na base professores que não estão ainda qualificados para a base. Às vezes vem com muito treino do adulto, treino do profissional, e a gente sabe que sim, bate um pouquinho diferente a formação. Então, sim, assim, questão de gênero, nada a falar. Mas que são os sim, professores têm que estar habituados a trabalhar com crianças para poder ter uma desenvoltura melhor. sim, sim, é verdade. Recentemente aqui, deve fazer o que, umas 3 semanas, por aí. É uma experiência bem desagradável que eu tive. A gente estava num jogo e isso acontece também com menina, né? Eu já tive experiência aqui da menina chorar no treino, entendeu? Porque ela não tá vindo muito bem no treino e a menina chorar no treino, enfim. E aí eu fiquei imaginando quando acaba o treino, quando ela vai para casa, o que que acontece? Ela tá chorando no treino porque ela não tá indo bem? Entendeu? O que que deve vir de pressão de pai, de mãe, enfim. E recentemente o menino no jogo, ele, por exemplo, perdia um gol. Aí ele olhava para a arquibancada onde estavam os pais. Aí ele dava um passe errado, cometia um erro assim. Aí ele olhava para a arquibancada onde estavam os pais. E, enfim, é como você disse, né? Tem, que ter, tem que ter cuidado quando você está lidando na base, porque a criança não tem estrutura mental para suportar esse tipo de cobrança. Você tem que acertar, você tem que ir bem, você tem que vencer, você entendeu? E você pode acabar destruindo ali um sonho e a criança, de repente, não quero mais, chega, não quero mais isso, entendeu? Seja de professor, seja de pais, porque realmente não são mini adultos, são crianças, né? Sim, às vezes a gente esquece que são crianças. Eu acho que esse é o É, principal. Você tocou no ponto crucial. sim, A gente precisa pensar que não é um futebol para adultos, não é um futebol para todos eles serem profissionais, sim, são principalmente para eles serem felizes com a vida que eles têm agora, sim, sem projeção ao futuro, porque muitas coisas podem acontecer, mas a gente quer pôr toda a responsabilidade de um futuro que não existe naquela criança, e a gente acaba pressionando aquela criança, e isso é ruim, sim, é né? verdade. E a gente pegou, infelizmente, no feminino, eu percebo que a gente pegou esse defeito do masculino. Nós Sim, estamos tratando as meninas na base como produto. sim, E sim, sempre tenho tentado corrigir. Às vezes vem uma menina muito boa, já vamos mandar vídeo para não sei onde. Eu quero deixar ela se divertir primeiro. sim, verdade, verdade. Faz todo sentido, realmente. Tá ótimo.
Bom, vamos seguindo, né? Deixa ela, sabe? Oi? Desculpa, não ouvi. Não, eu acho que deu uma caída. Acho que eu Tá. caí Não, estou aqui. te ouvindo bem, Estou te ouvindo bem, tá ótimo. Tá, eu gostaria de agora abordar uma outra situação. Às vezes também, né, a gente recebe mensagem, enfim. Você atuando, né, com a sua experiência, você com certeza já recebeu esse tipo de pergunta. A menina, ela questiona: o que eu posso fazer? Eu tenho vontade de me tornar uma jogadora de futebol profissional, eu olho fora do Brasil, tem Champions League de futebol feminino, agora o Brasil com o Campeonato Brasileiro, e agora a Copa do Mundo de futebol feminino, e de repente está ali a menina com 12, 13, 14 anos. Que conselho você daria para ela, para essas que têm esse desejo, esse sonho, né? Como muitos meninos sonham ser o Neymar, e muitas meninas hoje sonham em ser uma atleta, enfim, jogar na seleção, quem sabe. O que você diria para essa menina, assim, coisas que você acha importante para ela já de agora, com seus 12, 13, 14 anos, começar a procurar entender um pouco melhor? Olha, quando a menina ou o menino quer ser profissional, eu também já trabalhei em categorias masculinas, né? A primeira coisa é a mentalidade muda para quem quer ser profissional. Porque, assim, a menina quer ser o Neymar, ou a Marta, o menino quer ser o Neymar. Só que o que acontece? Você quer pagar o preço? Às vezes, até os próprios pais têm um pouco de peso nessa decisão, porque, assim, ver o Neymar e ver a Marta no topo, ver o Cristiano Ronaldo, o Messi, é muito fácil. Sim. Mas e o caminho percorrido para chegar até ali? E o sacrifício envolvido, tanto da atleta como da família? A primeira coisa que eu procuro é conversar com a família. Pessoal, é sacrificante, é dolorido, é um caminho tortuoso. Mas quem passa por ele com sucesso atinge esse nível dos grandes. Entendeu? Verdade. Assim, a gente só está falando para as crianças o positivo. A criança abre o Instagram, abre o TikTok, ela só vê a coisa boa. Ela não vê os anos de vida que o Neymar e a Marta investiram para ser quem são. O tanto que eles abdicaram de noites e saída com os amigos, de ter uma vida culturalmente, de visitar teatro, fazer viagem, essas coisas. Os campeonatos de base ocorrem o ano inteiro, inclusive nas férias das crianças. Às vezes a gente não pensa nisso. Tem criança que passa o ano todo, os pais viajam e fica com um parente porque não viaja, porque passou o ano inteiro competindo em busca do sonho. Então, tudo isso é um sacrifício. Então, se tiver disponível fazer sacrifício, tiver o apoio da família, porque é muito importante ter essa base, conseguir passar por isso, com certeza vai brilhar lá na frente. E assim, a gente acha, às vezes, Igor, que o futebol é um pouco diferente das outras profissões. Um médico, para ser bem sucedido, ele estuda bastante. Eu não conheço nenhum médico que seja bem sucedido, cirurgião, que não tenha passado pelo caminho dele, sabe? Aí a gente fala, não, mas no futebol é mais fácil. Cara, não é mais fácil. Não é mais fácil. Passa por clube, toma negativas, chega no clube, o treinador às vezes não conversa com aquele atleta, ele fica no banco, aquilo vai entristecendo o atleta ou a atleta. Vai na seletiva de clube grande e não tem retorno. Você pensa o tanto que aquela atleta morre. Teve um atleta agora que foi no seletiva, que eu acompanho, a resposta é em segunda-feira. Tem 4 segunda-feira que ela tá esperando, cara. Você imagina o sentimento no coração dela. Só que é o que eu converso com ela, tem que passar por isso. Entendeu? A cabeça tem que virar agora e partir para a próxima. Se não veio em um mês, provavelmente não vai vir mais. Tá tudo bem, o mundo não acabou. Temos agora que caminhar tudo de novo, subir a montanha para continuar realizando o sonho. Sim. E assim, até na minha carreira de treinadora, também eu penso nisso. Se de repente eu não conseguir esse ano um clube importante, ou não conseguir uma oportunidade que eu queria, eu posso continuar aqui fazendo o meu melhor. Eu sempre digo, aqui é minha Champions, ou aqui o clube que eu trabalho é o melhor clube do mundo, é meu Real Madrid, entendeu? Porque aqui eu quero fazer o meu melhor, para justamente minha mentalidade tá voltada para quando eu chegar onde eu espero chegar, eu tá pronta. Eu não vou ficar pronta lá. O caminho vai me deixar pronta. Sim, sim. Perfeito, está ótimo, É interessante que, rapidamente, assim, você até acabou indo para o próximo tópico que eu queria entrar contigo, que é, se você já teve alguma experiência, né, isso que você falou é muito importante, porque vai esbarrar lá na frustração,
né, que em algum momento vai acontecer, não vai ser tudo flores, entendeu? Ah, vai dar tudo certo. Não, é mentira. Se alguém disser para uma atleta com os seus 12 anos de idade, não se preocupa que vai dar tudo certo. Não, não vai dar tudo certo. Vai ter muito momento de frustração, né, de sacrifício. Você teria, assim, sem citar nomes, você teria alguma experiência negativa ou positiva que você pudesse compartilhar de coisas que você tira como exemplo, que você até contaria para a sua equipe e falar, olha, é interessante às vezes a gente aprender com o erro dos outros, porque sai mais barato, entendeu? E você teria alguma experiência ou positiva ou negativa que você pudesse compartilhar aqui, sem precisar citar nomes, só experiência? Olha, de coisa negativa que eu ainda vejo muito. E assim, por que que é bom às vezes a gente estudar, sabe, Igor? E a gente ter conhecimento das coisas. Às vezes as coisas acontecem com a gente ou acontecem na nossa vista e a gente não consegue fazer o julgamento correto. Na base tem muito assédio. E eu não vou falar que é só assédio sexual, é assédio moral também. Porque a partir do momento que você pega uma criança e fala para ela coisas pesadas, Sim. que são muito maiores, assim, a bronca é numa proporção muito maior que o que ela cometeu, isso para mim é um assédio. Então, infelizmente, Sim. na base a gente acaba vendo muito isso. E eu vou falar, eu como treinadora antes, eu era uma treinadora que às vezes eu cobrava muito meus atletas e minhas atletas. Estudar me fez pensar, será que essa cobrança está no mesmo peso que o erro cometido? Entendeu? Então, assim, a gente começa a nós próprios, porque aqui eu não estou para apontar o erro do outro, erros que eu já cometi lá atrás, entendeu? De cobrar, atleta, perdeu esse pênalti, entendeu? Assim, abusivamente, e que eu ainda vejo acontecer muito. Hoje não acontece mais porque eu me preparei para estar nesses lugares, entendeu? Então, eu não quero só apontar aqui erro aos colegas. Nós que trabalhamos na base, nós temos que estudar e nos preparar para sermos melhores, para ajudar mais as crianças e atrapalhar menos. Hoje eu brinco, eu atrapalho muito menos do que há 10 anos atrás. Eu atrapalho menos a formação, sabe? E uma coisa boa que eu vejo hoje, justamente nesse contraponto, é o tanto de gente que quer se preparar, sabe? Eu fico feliz de termos muitas treinadoras mulheres se preparando, treinadoras, assim, já início de carreira, querendo trabalhar com futebol feminino. Sim. Eu acho isso muito positivo. As portas se abrindo para nós. Eu vejo clubes de futebol feminino hoje querendo contratar mulheres para trabalhar, entendeu? Eu acho isso muito positivo, né? Eu acho que o que muda a gente, no geral, é o conhecimento que a gente adquire. E muitas vezes a gente não consegue adquirir esse conhecimento empiricamente. Sim. Eu, desde os meus 18, eu estou envolvida com futebol. Desde os 15, na verdade, sempre estive envolvida. E acabei virando treinadora pelo meu envolvimento. Mas depois que eu estudei, que eu me capacitei, eu me tornei uma treinadora melhor. E eu vejo que isso é muito importante para as categorias iniciais. Pedagogicamente, eu me sinto melhor hoje, mais confortável com as categorias menores. Porque eu sei do que eles precisam. É uma categoria que não verbaliza muito, porque não tem o contraponto, eles estão aprendendo ainda, mas eu sei como me conectar com eles. Já uma categoria mais adulta, sub-15, sub-17, ele já tem muita expectativa sobre a gente. Sim. Quando eu chego com sou licença pro, a expectativa vai lá em cima. E muitas vezes eu não vou dar conta de cumprir essa expectativa. Então eu preciso de orientação para poder ali conversar com cada um, para a gente alinhar as expectativas. Quando é uma turma de jovens, o treino que eu dou satisfaz eles. E numa turma maior, satisfaz 20%, 30%, 40%. Então, ter que administrar isso é muito difícil. Então, por isso que a gente precisa ter esse aprendizado contínuo, né? Para facilitadoras do processo. Porque, assim, a carteirinha da licença PRO, o que mais me ajudou é o processo. Muito do conhecimento que eu tinha. O que me ajudou é organizar o processo, validar o processo pedagogicamente, poder debater sobre o processo e avaliar o processo. Que quando a gente não tem conhecimento, a gente não avalia. Sabe, eu penso muito nisso. Sim, perfeito, está ótimo, obrigado. Um outro tópico aqui que eu acho interessante, até uma experiência que eu tive aí no Brasil, eu me lembro disso até hoje, conto isso até hoje. Fomos para um torneio de futebol feminino, eu estou falando de 2007, 2008, 2009, foi esse período aí que eu trabalhei no Brasil com futebol feminino.
E nós, a equipe se chama, ainda tem essa equipe no Rio de Janeiro, Team Chicago, e o Alexandre Matias estava à frente, né? Mas ele também depois foi ver aqui para os Estados Unidos. Nós fomos participar de um torneio e era esse tipo de torneio que você tem desde sub-8 até adulto, entendeu? Então você vê todo mundo ali, esse campo aqui é essa categoria, essa, aquele campo ali está jogando esse, todo mundo, 2, 3 campos jogando o dia inteiro o jogo, enfim. E na semana seguinte do torneio, eu tive umas 3 meninas que saíram do clube, assim, da equipe. Os pais vieram, ó, a gente vai sair e tal, porque lá no torneio eu vi algumas coisas que eu achei um ambiente muito ruim para minha filha. Isso pai de criança, menina de 8, 9, 10 anos. Entendeu? E eu imagino que tenha sido, porque eu também vi algumas coisas esquisitas, principalmente das atletas adultas. Tipo de comportamento, enfim, a forma principalmente do lado de fora, né? Às vezes você não está jogando, está de lado de fora, mas as pessoas estão te vendo, né? As pessoas estão observando como é que você fala, enfim. E foi um negócio que eu fiquei com isso até hoje, eu lembro disso, né? Eu queria saber, você que está hoje atuando aí, tem alguma coisa, né, que você veja positiva ou negativa que possa estar afastando, né, ou trazendo mais meninas para o futebol feminino ou afastando as meninas do futebol feminino? Tem alguma coisa assim que você veja acontecer hoje em dia, no modo geral, enfim, nessas competições, enfim, alguma coisa que chame a sua atenção, já chamou sua atenção em algum momento? O que mais afasta as meninas hoje do futebol feminino é o preconceito e a estrutura. Às vezes, as estruturas dos times femininos são ruins. A gente não tem por exemplo, aqui na minha cidade, tem um time feminino que eu ajudo, o treino é de 8 às 9h30. Qual pai vai querer mandar na sub-10 nesse horário? Não manda. Por mais credibilidade que a gente tenha, que a gente já superou a fase do preconceito, a gente não tem agora a estrutura. Mas eu acho que o preconceito ainda, ele é muito enraizado na sociedade. E eu vou fazer até um contraponto sobre isso, Igor, que eu pensei agora aqui. Sabe o que eu acho engraçado? Muitos pais, eles falam do comportamento das meninas e tudo. Mas você vai no campeonato masculino, os caras estão bebendo cachaça, chegando bêbado. Assim, eu tô falando assim, nível de campeonato desse tipo, não tô falando profissional. Porque no profissional, se você for, é diferente. Sim. Mas às vezes tá com um comportamento ruim lá, tá brigando, ameaçando, não sei o quê, não vai ser assim. Mas eles acham isso normal. Sim. Sabe? Aí quando é feminino, qualquer comportamentozinho vai ficar na sociedade. Sim. Eu sempre converso isso com os pais. Eu acho assim, nós, principalmente eu como mulher, eu procuro fomentar o respeito em todo lugar que eu vou. Quero respeitar você, quero respeitar sua família, quero respeitar o torcedor que vem, quero respeitar minhas atletas, minha comissão técnica. Sim. Uma coisa ou outra vai sair disso, cara. Entendeu? É igual você anda de ônibus, você não briga. Hora ou outra vai ter uma briga dentro do ônibus, você vai presenciar. O futebol é reflexo da sociedade. Quanto mais a sociedade está contaminada, mais a gente traz para o nosso lazer isso. Então, o futebol feminino sofre de um preconceito que ele é enraizado da sociedade. Sim. Mas o futebol masculino acontece coisa muito pior e ninguém fala nada. Então, eu sempre trago esse diálogo com os pais. Precisamos, pais, assim, ter esse debate. Sim. Entendeu? Eu, nos times que eu trabalhei, eu sempre procurei, mesmo quando era amador, ter o máximo respeito, o máximo de dignidade, principalmente pelas pessoas. Porque eu sempre disse assim, não importa o relacionamento que você tenha, não importa a condição social que você tenha, não importa a cor da tua pele, tá? Não importa a orientação sexual. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa boa. Eu penso assim. Sim. Sempre minha forma de trabalhar foi dessa forma. Agora, se você é uma pessoa ruim, não importa se tem dinheiro ou não tem, não importa se o sua orientação sexual é o bem, você vai ser uma pessoa ruim. Sim. Então, assim, tenha no princípio ser uma boa pessoa, porque boa pessoa você pode errar, você pode fazer uma coisa ali que eu não gosto, mas a gente se ajusta, porque ninguém é perfeito. Mas quando é uma pessoa é difícil. E o preconceito se enraiza muito pelas pessoas ruins. Que nós somos marginalizadas por causa de pessoas que
infelizmente, fazem coisas ruins. Mas a maioria são pessoas boas, entendeu? A maioria, assim, dos times femininos dão bons exemplos, entendeu? Nós temos, na maioria dos times femininos, mães muito novas, meninas muito novas que não têm os pais. Na época eu fiz uma pesquisa aqui, Igor, nos times femininos. A maioria das meninas não tinha pai, e eu sabia pela identidade, não tinha o nome do pai na identidade. Então, aquela menina não teve uma base familiar. Como é que a gente ajuda ela? Ela vai cometer muitos erros, ela não tem quem ajude em casa. Quem educa somos... Eu sou só professora, mas eu tenho que educar. E eu preciso da ajuda de quem está indo ao jogo também educar. Ao invés de chegar a apontar o dedo, propor diálogo. A gente não propõe bate-papo, propõe situações de palestra de saúde, entendeu? E a gente tem que fazer. Eu acho que a educação nos transforma. E dentro dos times, tanto feminino como masculino, nós temos que fomentar a educação. Trabalhando com a base, no currículo de formação, a gente vê treino de todo jeito. Eu não vejo uma palestra sobre racismo, eu não vejo uma palestra sobre sociedade, eu não vejo uma palestra sobre a natureza, eu não vejo uma palestra sobre o dia da água. A gente pensa o futebol só olhando pelo jogo, bola, adversário, campo, sabe? E isso nos prejudica. Sim, você falou dessa situação aí do pessoa boa, pessoa ruim. Até aqui, cara, isso... No outro dia eu vi na internet, em Portugal, um problema assim. No Brasil, infelizmente, sempre tem. Que são pais do lado de fora se ofendendo, enfim. Pais que... Você está ali, é um jogo de criança de 10 anos de idade. E os pais estão do lado de fora com um comportamento que você simplesmente não entende. É uma coisa assim impressionante, cara. E isso não é exclusivo do Brasil. O mundo todo está assim. Você vê vídeo na internet de tudo que é lugar, entendeu? É impressionante. É uma coisa assim. Você passa a semana inteira falando com a criança que ela tem que respeitar o próximo. E aí, em 5 minutos de jogo, os pais já arrebentam tudo que você falou a semana inteira, porque eles estão ali brigando, se ofendendo, se xingando o árbitro, enfim. Às vezes, cara, assim... O árbitro, no Brasil, pelo que eu me lembro, nem tanto, mas aqui é muito comum. O árbitro, você vê que já é um senhor, que já tem ali, às vezes já é aposentado, aparenta já ter muito mais de 65 anos, já é aposentado, entendeu? Não precisava estar ali, ele não depende daquilo ali para pagar a conta de luz. E aí, coisas bobas, o pai já está do lado de fora gritando, entendeu? Isso para crianças de 10 anos jogando. É difícil, assim, essa parte é difícil, como educador, né, que você é treinador e educador também, tá lidando ali com criança, é complicado. O mau exemplo, sim. Ele acaba contaminando a criança. Imagina a criança, se eu errar o gol, meu pai vai brigar. Sim. Se isso aqui não acontecer, meu pai vai ficar desse jeito. Esses dias, cara, eu separei uma briga de mães na beira do campo. Fui assistir um jogo, né, e as mães estavam lá, saindo no tapa. Eu segurei gente, as crianças, por favor. Ainda tomei assim um safanão. Falei, não, eu não vou te retribuir esse safanão. Não se preocupa. Mas a criança está lá olhando. E aí, se ela der um safanão lá, você não vai poder falar para ela que é proibido, porque você está aqui fazendo isso, poxa. Sim. Entendeu? É verdade. Um outro detalhe que você falou é que me lembrou aqui de um fato. É uma situação muito difícil, cara, quem lida com criança, né, quem trabalha com criança na base, porque, por exemplo, aqui eles fizeram uma pesquisa e eles chamam até o termo em inglês é fatherless, que é tipo sem pai. E aproximadamente 70% dos presidiários não têm pai. Eles qual a palavra? Eles dizem, né, na pesquisa, eles afirmam, eles informam que não tiveram pai na infância, entendeu? Foram criados só pela mãe. Então, assim, ao que parece, se você observar os números, você vê que as crianças que crescem ali sem o pai têm uma forte tendência de dar problema no futuro, entendeu? E você ali, treinadora, está lidando com uma criança que não tem pai, tem uma forte tendência de você ter mais trabalho, muito mais trabalho ali, não é fácil. E aí, às vezes, você vai para um jogo e você vê os adultos brigando lá de fora,
que essa criança está aprendendo? Né? Essa é a realidade. É triste, mas é real. É isso mesmo. É interessante, assim, se essa criança só tem a mãe tem que trabalhar, que essa criança vai ficar com quem? A gente fala que no Brasil fica o Deus dará. Sim. Então, nós, como professores e educadores, a gente fica com a responsabilidade triplicada de fazer o nosso treino, de cuidar daquela criança, de cuidar daquele jovem, entendeu? De dar bons conselhos, de às vezes ver o jovem saindo um pouquinho da linha, tentar puxar. Só que, cara, a família, para aquela mãe, vamos lá, 3 filhos, para nós professores é 30 alunos, cara. Não é fácil. Eu sempre digo isso. Eu tenho tentado, assim, fomentar como gestora a trazer, que se só tem a mãe, trazer a mãe para perto da escola, nós sermos um apoio para aquela mãe, não abandonar aquela mãe na criação. Se o pai abandonou, ô Igor, eu não quero ser a pessoa que vai abandonar também aquela mãe. Eu penso sempre nisso. Fui criada por mãe sozinha. E eu vi o quão minha mãe se desdobrava para atender todas as minhas demandas. Porque as pessoas pensam que a criança se cria sozinha, se banha sozinha, escova dente sozinha, arruma roupa sozinha, faz a tarefa sozinha. Quando você começa a impor isso tudo para uma criança, você está promovendo que ela cria uma maturidade muito cedo, ela nem sabe ainda as coisas, ela está tendo que criar maturidade. E eu lembro que a minha mãe sempre fez tudo, minha mãe é doméstica, fez tudo para eu morar no mesmo serviço dela. Minha mãe trabalhava na casa de família, tinha um quartinho no fundo. Cara, minha mãe preocupada com tudo. Mas eu imagino as crianças hoje que não tinha. Eu, por exemplo, eu tinha uma dificuldade, eu podia perguntar à minha mãe. E a mãe trabalha a semana inteira fora, quando chega o filho está dormindo, não tem diálogo. Sim. Entendeu? Então, assim, é uma questão sensível e que, às vezes, a gente não coloca na balança. Só que é injusto. Sim. Isso é injusto para algumas crianças, entendeu? E a gente não coloca isso na conta final. Tá ótimo. Letícia, para a gente terminar, para a gente fechar, eu vou perguntar... Bom, antes de perguntar, né? Nós tivemos aí o Brasil sendo campeão mundial de futsal feminino, né? Campeão mundial de futsal feminino. E eu até eu postei isso e coloquei que a vitória às vezes esconde muita coisa. Então, o que acontece? Se você for fazer uma pesquisa, Brasil campeão mundial de futsal feminino, ótimo. Aí você vai levantar onde aquelas meninas jogam. Eu acho que 80%, bateu 80%, se não me engano, alguma coisa assim, joga fora do Brasil. Entendeu? Então, assim, muito bom, campeão mundial de futsal feminino. Mas 80% joga fora do Brasil. Qual a sua opinião em relação a um esporte que é Brasil todo, né? Tanto masculino quanto feminino. Qualquer escola, não qualquer escola, mas 95% das escolas do Brasil tem uma quadrinha, tá? Pode não ter um campo, mas tem uma quadrinha, entendeu? E por que 80%, 85% das meninas jogam fora do Brasil? Será que a gente não tem pessoas suficientes, não tem qualificação, não tem estrutura, não tem dinheiro? Por que se a gente quer um futebol feminino forte, e a gente sabe que o futsal, ele é uma espécie de incubador ali de talento, né? O que você vê com isso, sabendo que 85% das meninas campeãs estão fora do Brasil jogando? Cara, eu penso que falta investimento. Eu acho que tudo que a gente investe cresce. Tudo que a gente investe cresce. O Brasil, às vezes, assim, desculpa até o palavreado, dá muito bote errado. A gente investe em coisas assim, gasta-se dinheiro em obras que não são tão boas, gasta-se dinheiro em coisas que o vento leva, mas às vezes a gente não gasta dinheiro no que é importante. E quando eu falo gasto, é liberar o dinheiro público para ser feito coisas em benefício público, que depois vira investimento. Se você investe no esporte, você vai colher frutos, e eu vejo poucas pesquisas também dos frutos que a gente colhe do esporte.
Porque, assim, eu, por exemplo, quando eu trabalhei com escola aqui de futebol, antes de eu ter as minhas licenças, eu não sei quantos garotos eu salvei. Às vezes, os vejo na rua, no supermercado. Cara, professora, você salvou minha vida. Poxa, eu estava assim, eu estava assado. Sim. Professora, tudo que você me falou é verdade, a vida não é fácil, hoje que eu sou adulto. A gente não sabe quantas vezes a gente salvou, mas a gente sabe que salvou. Mas, assim, parece que investir no esporte é um crime. Construir uma quadra olímpica é um crime. Sim. Dar dinheiro para a liga de futebol é um crime. Cara, mas, assim, a gente tem que dar dinheiro para o sistema prisional. A gente tem que dar dinheiro, muitas vezes, para outras coisas. Sim. Entendeu? O sistema, assim, os crimes hoje no Brasil causam muito prejuízo. Eu vi uma pesquisa esses dias, prejuízo para os empresários, prejuízo para o próprio governo, é cabo sendo roubado o tempo todo. Sim. Mas o quão a gente pode investir no esporte para evitar esse tipo de coisa lá na frente? Eu falando no geral. O futsal feminino hoje é muito praticado. Eu acho assim, eu não tenho números para te dizer. Se tem um, eu posso te falar proporção. Se tem um time de campo, tem 10 de futsal feminino. Aqui, eu já cheguei a participar de competição aqui no Amador, de futsal, que dá 20 equipes, tranquilo. Futsal feminino, todas as categorias. E outra coisa, sub-11, sub-13, sub-15, categoria desde o inicial. Sim. Só que eu vejo, cara, os times assim, sem dinheiro. Não tem fomento público. Aí o empresário, eu não sei se eu posso falar palavrão, você vai pedir um patrocínio, é vagabundagem. Poxa, eu que já tive time amador, me partiu o coração quando ele falava isso. Sim. Sabe? Sim. Porque a verdade é que o patrocínio não paga nem a hora do professor, cara. A maioria dos professores são voluntários. Se a gente fizer uma pesquisa minuciosa, e eu moro em Brasília, moro na capital, assim, eu estou em cidade satélite, a 30 km da capital, os times aqui, cara, é pires na mão, pedindo a doação. Eu acho isso ridículo. Aí, por exemplo, como é que um time vai jogar uma Liga Nacional de Futsal? A Liga cresceu. Eu estou muito feliz por isso, reconheço, parabenizo a direção da Liga Nacional de Futsal Feminina, que melhorou transmissão e tudo, mas num país como esse não ter 20 times? Sim. Não é culpa da Liga, é culpa da galera que tem o dinheiro, não quer pôr o dinheiro. Eu vejo, às vezes, a galera pondo dinheiro em outras coisas. Não que não seja prioridade, mas parece assim, o Brasil tem tratado o futebol, Igor, como se fosse vagabundagem. Isso eu não aceito, cara. Não aceito. Quando a pessoa começa, que não sei o quê, é pavulia, não. O esporte hoje, o futebol hoje é o motor da sociedade. E eu te falo isso, olha o tanto de campeonato amador. A pessoa passa a semana inteira trabalhando, o dia de felicidade dela é o domingo do esporte dela. Como é que a gente pode chamar isso de vagabundagem, cara? Isso é o lazer de hoje, 90% das nossas crianças. Se você for fazer uma pesquisa, 90% praticam um esporte só. E esse esporte é futebol. A gente chama isso de vagabundagem. É ridículo o que a gente faz aqui no Brasil, sabe? E aí o feminino é o mais prejudicado, sabe? Os times, assim, precisam de investimento, precisamos de quadra, de material. A gente aqui, por exemplo, na nossa cidade, temos muitas quadras, mas eu te digo, 3 ou 4 dá para praticar futsal com qualidade. As outras estão horríveis. E aí o feminino é prejudicado porque se não tiver banheiro, fica mais difícil. Se for muito distante, fica mais difícil. Então, tudo isso nos prejudica, sabe? Todas essas situações nos prejudicam. Peço até assim, desculpa pelo desabafo, mas, cara, eu fico assim, doida da vida, porque a gente não tem o investimento necessário. E se falta ao masculino, falta muito mais ao feminino, por isso a gente não cresce. Nós precisamos de dinheiro público e dinheiro privado, pelo menos nos próximos 10 anos, para a gente crescer. Agora você disse, assim, a palavra certa, né? As palavras certas, 10 anos. O que acontece? Uma coisa que eu reparei, que é quando eu saí do Brasil, aí no Brasil tem uma mentalidade muito forte de querer tudo para ontem, entendeu? Então, assim, eu trabalhei com futebol feminino, eu não vejo diferença. Às vezes aqui o pessoal até pergunta, você prefere trabalhar com futebol feminino ou futebol masculino? A minha resposta é sempre a mesma. Eu não me importo. Eu não, isso para mim é irrelevante, entendeu? Eu não tenho essa coisa de eu prefiro. A questão é, no Brasil, as pessoas agora dizem que querem um futebol feminino forte, mas elas querem para o mês de março.
Entendeu? A gente está em fevereiro, tem que ser forte no mês de março. Eu até vi uma postagem no LinkedIn, e eu escrevi lá a minha opinião, né? A gente ainda pode ter opinião, porque uma mulher lá, uma senhora, ela estava falando do futebol feminino, e aí eu coloquei o exemplo da liga aqui. Aqui tem a Liga Profissional de Futebol Feminino, que ela começou em 2013 com $500 mil. Então, a liga começou em 2013 com $500 mil. Nós estamos em 2026 e o último documento oficial de receita, ela gerou quase $80 milhões a receita. Então, assim, você vê, a liga saiu de 2013, então você bota aí, arredondando, vamos botar 15 anos. Ela saiu de 500 mil para quase 80 milhões. Entendeu? Então, assim, não adianta a gente ficar querendo brigar, falar que o futebol feminino tem que crescer, mas alguém que tem o poder da caneta, alguém que tem algum tipo de força e nome, alguém tem que chegar, gente, tudo bem, mas vamos agora partir para a ação. Qual é o plano para 10 anos? Você acabou de falar aí, 10 anos. Qual é o plano para 10 anos? Entendeu? O que eu quero daqui a 10 anos? Porque senão não adianta, você precisa ter um plano de 10 anos. Para acontecer como, por exemplo, hoje a Liga. A Liga hoje, ela começou com... Tem até o papel aqui desde o último. 8 times em 2013, $500 mil. Hoje ela está com 16, faturando quase 80 milhões, a receita de quase 80 milhões. Financeira, uma progressão operacional, né? Eu tomando a frente e falar, olha, o plano é esse. Daqui a 10 anos, isso. Esse é o meu... Então, assim, entra ano, sai ano e continua isso. Entra ano, sai ano. Não aparece uma pessoa de nome, né? Não sei, um senador, um governador, um empresário, enfim, alguém com nome, poder ou alguém com a caneta para falar, gente, o plano para o futebol feminino para daqui a 10 anos é esse. Entendeu? Esse é que eu acho que precisa no nosso país um plano para daqui a 10 anos. O que a gente quer para daqui a 10 anos? Cara, eu concordo plenamente com você. Eu sou muito da questão do tempo, né? Eu assim, até na minha carreira mesmo, às vezes, recebi propostas. Vem ficar 3 meses aqui. Aí eu sempre me pergunto o que eu consigo fazer em 3 meses, sabe? Porque, assim, nós precisamos de projetos, cara. Sim. Precisamos ter planejamento. Por exemplo, um time pega... O pessoal de patrocínio, não vou citar nome de empresa. Toma aqui um ano de patrocínio. Poxa, um ano é só uma temporada. Aí a gente erra, não tem para consertar no que vem, a gente tem que ser perfeito. Sim. Eu acho assim, até quem tem o poder financeiro, não, vou patrocinar aqui 3 anos, 5 anos, para poder que aquele time possa descobrir ali dentro do seu mundo como evoluir. Aí, por exemplo, muitas coisas só duram 3 meses, 4 meses, 6 meses, não tem como. O futebol, a parte de campo, melhorou bastante. Esse ano tivemos o calendário, saiu mais cedo, tudo saiu mais cedo. Mas, por exemplo, dentro das federações, eu acho que falta um pouco de trabalho das federações com isso. Sim. Até trazer dinheiro via federação para poder fomentar o feminino, fechar parcerias. Não, esses times aqui vão participar, vou dar tanto para cada um esse ano. Sim. Tá com um período de antecedência para se montar uma estrutura, para aquele campeonato melhorar a qualidade e poder vender o produto depois. Com o investimento, eles, o produto é ruim, mas quem está investindo no produto? Entendeu? Um produto bom precisa de cuidado. E a gente cuida investindo dinheiro nele. Só que se a gente ficar sempre marginalizando, sempre dizer que é ruim, sempre dizer que nunca ganha e não investir, nunca vamos ganhar mesmo. Verdade, verdade. Isso, você falou do produto. Tem um autor aqui, na verdade ele é autor, enfim, o nome dele é Simon Sinek, e tem uma fala que ele, não sei se ele criou, mas enfim, eu escutei dele, né? Ele fala assim, se você for para a academia segunda-feira, chega em casa e olha no espelho, o que mudou? Nada. Se você for para a academia terça-feira,
Já foi segunda, foi na terça, olha no espelho depois. O que que mudou? Nada. Aí ele fala assim, a academia funciona ou não funciona? A pessoa, não, funciona. Aí ele, então por que que não mudou segunda e terça? Porque precisa de consistência. Entendeu? Então a mesma coisa do futebol feminino. Não adianta você fazer, é um projeto de 6 meses, é um projeto de 1 ano. Você precisa de consistência. Entendeu? É exatamente isso aí que você falou. Exatamente. O masculino precisa, né, Igor? Aí a gente tem que fazer tudo rápido. Sim, O masculino a gente vê aí, às vezes, clubes grandes, com torcida, massa, receita. Um erro rebaixa o time. Sim. E a gente precisa ser perfeito como feminino, porque a gente não tem o investimento. Verdade. Tá ótimo. Letícia, muito obrigado, tá, pela presença. A gente passou até um pouquinho do tempo que eu tinha falado com você, peço desculpas. Né? Eu que agradeço. Assim, muito legal a conversa, acredito que é uma conversa extremamente produtiva, né? A gente expondo aqui nossas opiniões, enfim, trazendo alguns fatos. Espero que tenhamos mais oportunidades, tá, de conversar com você. Te agradeço mesmo e, enfim, que seja o primeiro de muitos aí, de muito bate-papo aí na internet. Obrigado mesmo. Obrigado, Igor. Eu adorei passar esse tempo aqui. Nem vi o tempo passar, conversa muito boa, muito produtiva. Como uma apaixonada pelo futebol feminino, sempre estou à disposição. Quiser conversar, quiser trocar ideia, eu estou por aqui. Muito obrigado pela lembrança, né? De lembrar meu nome, né? Para me convidar para esse bate-papo legal. E eu fico à disposição, né? A nossa luta, ela não começou hoje, é de muito tempo, e a gente vai continuar lutando aí até a gente ver o futebol feminino, onde a gente almeja. Sim, verdade. Tá ótimo. Obrigado, tá? Muito obrigado. Bom dia aí para você. Tá legal? Tudo de bom aí. Obrigado mesmo. Tchau, tchau. Bye, bye.